Você não estava procurando por nada especial. Só mais uma madrugada vazia, entrando em sites aleatórios, pulando de vídeo em vídeo, deixando o tempo escorrer. Foi quando encontrou aquele site estranho, sem nome, só uma caixa branca no centro da tela com uma pergunta. Identidade encerrada? Sem pensar, você digitou seu nome completo. Enter. O que apareceu a seguir foi estranho. Seu nome, sua idade, uma foto sua, mas levemente torta, como se tivesse sido tirada segundos antes da última que você lembra de ter tirado. E abaixo, uma frase seca, sem emoção. Encerrado. Você desceu a página. Um corpo coberto por lençol. Um detalhe na imagem. A mão caída ao lado, usando uma aliança igual à sua. Mesma cor, mesma lasca no aro. O tipo de coincidência que não é coincidência. Você tentou fechar o navegador. Nada respondeu. Tentou reiniciar. A tela escureceu, mas não desligou. O monitor continuava ligado, só com um brilho fraco. E foi aí que você viu. O reflexo na tela. Seu rosto. Mas, errado. O reflexo não piscava com você. Não mexia a cabeça. Só te olhava. O pescoço levemente inclinado, como se prestes a dizer algo. Mas não disse. Só sorriu. E você sentiu, pela primeira vez, que alguma coisa muito importante tinha acabado. Mas esqueceram de te avisar. Nos dias seguintes, tudo começou a repetir. No início, parecia só coincidência. Um carro passando na rua exatamente às 10h25, com o mesmo barulho no motor. O entregador do mercado perguntando: "Tá tudo certo aí, irmão?" Com o mesmo tom, mesma entonação, mesmo sorriso falso. Mas aí você percebeu que não era só impressão. Era padrão. A vizinha te deu bom dia pela terceira vez com as mesmas palavras, mesmo movimento com a mão, mesma pausa entre as sílabas. E quando você respondeu algo diferente, ela travou. Parou por um segundo. Depois deu uma risada curta, estranha, como se estivesse tentando preencher um espaço que não devia estar ali. Você testou de novo, saiu em outro horário, parou no lugar errado. Mudou a ordem das suas ações, mas o mundo resistia. Tentava te empurrar de volta para o fluxo. E então, todos te olharam. No meio da rua, todos ao seu redor. Por 5 segundos inteiros, imóveis, te encarando. No mesmo dia, quando você abriu o caderno onde costuma anotar suas ideias, todas as páginas estavam preenchidas. Riscos, frases sobrepostas, palavras repetidas em sua própria letra, mas que você não lembra de ter escrito. Coisas como: volte para o horário correto. Você não pertence mais aqui. E na última página, se tentar quebrar o ciclo, eles percebem. Você não sabe quem são eles. Mas agora, eles sabem que você notou. Você ligou para sua mãe, queria ouvir uma voz familiar, só isso. Uma tentativa de se reconectar com algo real. Algo que te lembrasse que o mundo ainda fazia sentido. A chamada demorou mais do que o normal para completar. Quando atendeu, ela disse seu nome. Mas tinha algo estranho na forma como falou. Como se estivesse com medo. Como se estivesse forçando intimidade. Você falou com ela por alguns minutos. Tentou soar natural. Riu de coisas antigas. Mas havia pausas esquisitas e a voz dela parecia atrasada. Não em tempo, mas em sentimento. Como se estivesse seguindo um roteiro sem saber porquê. E então a ligação cortou. Um silêncio seco, sem estática, sem tom de chamada. Apenas ausência. Você ficou olhando para a tela. Achou que tinha caído. Mas a voz voltou. Só que não era a dela, era a sua. Exatamente a sua voz. Mesma entonação, mesmo ritmo, mesmo jeito de respirar entre frases. Ela disse: "Ele ainda não entendeu." Depois: "Já passou, ele só não aceitou." Você desligou com a mão trêmula, mas o som continuou por mais 3 segundos. Um eco da sua própria fala vindo do telefone, como se alguém do outro lado estivesse usando o seu corpo como canal. Desde então, você não atende mais chamadas. Mas elas continuam vindo, sempre no mesmo horário, sempre do mesmo número desconhecido. E quando o telefone vibra, você sente como se algo lá dentro estivesse esperando e ouvindo. Você estava reorganizando caixas antigas, procurava por distração qualquer coisa que te tirasse da cabeça essa sequência de estranhezas. Uma tarefa mundana que te prendesse à matéria.
No fundo de uma gaveta encontrou um pendrive sem marca, sem etiqueta. Você não lembra de ter guardado aquilo, mas ele estava ali, esperando. Conectou no computador com certa hesitação. Havia apenas um arquivo. Despedida final. Você deu play. O vídeo começou sem som. Uma sala escura, cadeiras enfileiradas, flores murchas, gente que você conhece, chorando. Sua mãe, seu irmão, 2 amigos do colégio. Todos vestidos de preto, cabisbaixos, com os olhos fixos em um caixão fechado no centro da sala. Você não entendeu, achou que fosse uma cerimônia de outra pessoa. Até ver a moldura ao lado do caixão. Era você, sua foto, seu nome e uma data. Sem detalhes, sem palavras a mais. Apenas um fim. O vídeo seguiu. Ninguém falava nada. As pessoas apenas passavam em silêncio. Algumas colocavam flores, outras apenas olhavam o caixão. Mas ele nunca foi aberto. O tempo inteiro trancado. Nenhuma visão do corpo, nenhuma confirmação. Só uma presença. Então, perto do fim do vídeo, a câmera treme um pouco. Alguém, sem querer, foca o fundo da sala. E é ali que você aparece, de pé, no canto, assistindo tudo. Ninguém te vê, ninguém reage. Você está ali, entre os vivos, observando sua própria despedida, como uma falha. O vídeo termina com estática, e quando a tela escurece, seu reflexo volta a surgir. Mas dessa vez ele não está parado. Ele está mais perto. Seu celular começou a agir de forma estranha. Travava sozinho, reiniciava no meio da noite, exibia notificações sem som, com ícones que você nunca viu. Coisas pequenas, mas repetitivas. Até que certo dia, enquanto navegava pela galeria, percebeu uma pasta nova, sem nome, sem origem. Dentro, dezenas de fotos suas, mas nenhuma delas você lembra de ter tirado. Você dormindo no sofá. Você parado em frente ao espelho, olhos abertos, mas com a expressão vazia. Você no banheiro encarando a parede, em ângulos que não poderiam ter sido capturados por nenhuma câmera que você possui. Você apagou as fotos, formatou o celular, trocou de aparelho. 2 dias depois, a pasta estava de volta, com novas imagens. Você não consegue mais dormir à noite, porque toda vez que fecha os olhos, vê flashes das mesmas cenas, como se estivesse dentro das fotos, como se aquilo fosse mais real do que sua própria vida desperta. Você tentou retomar a rotina, ir ao banco, marcar uma consulta, pagar uma conta, coisas simples, mas algo sempre dava errado. O sistema não reconhecia seus dados, seu nome não constava no cadastro. Seu CPF era inválido. Você mostrou seus documentos, mas a atendente só sorriu de canto de boca, como se não tivesse entendido, ou estivesse fingindo não entender. Então ela disse algo que você não esperava. Esse nome não devia mais ser usado. Você perguntou o que ela queria dizer. Ela desviou o olhar, digitou qualquer coisa e mandou você procurar outra unidade. Mas a sensação ficou, como se seu nome tivesse se tornado proibido. Na escola onde estudou, seus registros sumiram. Na lista de contatos do celular da sua irmã, seu número apareceu como desconhecido. Até mesmo no grupo da família, suas mensagens antigas ficaram sem remetente. A foto do perfil desapareceu. Você foi ao cartório, levou sua identidade, exigiu confirmação. O atendente demorou. Mexeu em muitas gavetas e finalmente achou um envelope. Sem dizer uma palavra, ele colocou sobre o balcão e te encarou. Você abriu. Lá dentro havia uma cópia da sua certidão de nascimento e um segundo papel, quase colado no verso. Cancelado. Encerrado por inconsistência temporal. A caneta escorregou da sua mão. O envelope caiu no chão. Quando você levantou a cabeça, a sala estava vazia. Não havia mais atendente, nem fila, nem barulho. Você estava sozinho. Ou pelo menos achava que estava, porque antes de sair, ouviu uma voz atrás do vidro da repartição. Abafada, metálica, como se viesse de uma gravação esquecida. Não o deixem lembrar. Você não sente fome, não sente frio, não sente o tempo. A rotina virou silêncio. Você tenta lembrar seu nome, mas ele escapa como fumaça entre os dedos. Sua voz, quando tenta falar, não passa do vazio.
Olha para si mesmo no espelho. Vê um rosto, mas não sabe se é o seu. Você está preso em um lugar que não existe. Um limbo sem retorno. Eles tentam apagar você, lentamente. Seus traços, suas lembranças, sua existência. Mas ainda há uma coisa que eles não controlam: sua consciência. E é essa que está lutando para não desaparecer. A tela da sua TV pisca uma última vez. E uma mensagem aparece, clara e ameaçadora. Se as pessoas esquecerem seu nome, se o tempo repetir sem motivo, se o mundo parecer um sonho congelado, acorde, você já se foi.